Quem está na estrada e tem matéria para nós é o Jaime Alves. É com você, Jaime. Caminhão rodando, está produzindo. Caminhão parado, que não seja para o descanso do motorista, é prejuízo. Ainda mais em certos casos, que os caminhoneiros conhecem bem. Fui descarregar no CD, vamos lá, do Açaí, eu fiquei mais de 17 horas. A espera excessiva para carregar ou descarregar pode ser por falta de estrutura, de competência na programação logística ou por descaso mesmo. Para carregar não muito, agora para descarregar já dias. Dias? Quantos? 2, 3, 5 dias, depende muito do... O maior problema é o supermercado, né? Atacadista, é o maior problema. Pois é, este é um exemplo de caminhão sendo feito de armazém. Aliás, a gente já produziu uma série de reportagens sobre o comum desrespeito dos supermercados e atacadistas com os caminhoneiros. Mas o assunto agora é quem paga e como cobrar pelas horas do caminhão parado, esperando a boa vontade para carregar ou descarregar. Para descarregar eu passei 24 horas, de ontem para hoje. Isso é constantemente assim. Raramente chega a descarregar na hora, sempre tem que esperar um dia, 2. Você sabe que existe a lei da estadia, né? A partir de 5 horas você tem direito a receber, né? Mas é muito difícil. Nunca recebi, até agora não. 25 anos de caminhão, nunca recebi. Você já cobrou? Não. Então é por isso que você nunca recebeu? Eu não sabia que tinha essa lei. A lei número 11.442 é de 5 de janeiro de 2007. Tem 16 anos e diz que o prazo máximo para carga e descarga é de 5 horas, contadas a partir da chegada do veículo. A empresa, então, precisa emitir um documento, onde deve constar o horário que o caminhão chegou e já está à sua disposição. Às vezes é muito comum que isso não ocorra com o horário real. Ou seja, o caminhoneiro chega, sei lá, às 5 da manhã e só vai começar a ser chamado às 10. A empresa notifica que ele está ali às 10 horas e, na verdade, ele já está desde a madrugada, à espera do embarque e desembarque. Então, de posse disso, é o comprovante que o caminhoneiro tem para começar a contar aquelas horas que ele está esperando ali, para que seja dentro do limite que a legislação estabelece. O limite estabelecido, vale frisar, é de 5 horas. Depois disso, será devido um valor ao transportador autônomo ou à empresa de transporte rodoviário de cargas, por tonelada hora ou fração. Se o caminhoneiro não recebe a estadia, conforme está na lei, é prejuízo no bolso. E o Instituto Paulista do Transporte de Cargas apurou esse custo, conforme alguns modelos mais comuns no transporte aqui no Brasil. E o resultado está aí na tela. R$ 2,21 por tonelada. No caso de um truque, cada hora a mais de espera sai por R$ 26,52. Supondo que este truque ficou esperando 10 horas a mais, por exemplo, o valor devido será de R$ 265,20. Agora, imagina se toda a carga ou descarga tiver um prejuízo desse. Se fizer 3 viagens por mês, 36 no ano, 36 coletas e 36 entregas, serão R$ 19 mil a menos todos os anos. Mas não recebe nada. Se você reclamar, fica pior. Fica pior. Se reclamar, fica pior. Você é que não pega frete. Só por conta de não receber o que é de direito. Ter o nome marcado numa lista suja é um medo comum, e acontece mesmo. Só que é possível denunciar sob sigilo na ANTT. Mas antes da denúncia, o primeiro caminho é pela conversa, de forma amigável. Não havendo resultado, o jeito é entrar na justiça. Deve-se procurar o sindicato da categoria ou um advogado particular. O advogado pode fundamentar um pedido de sigilo de justiça, que pode ou não ser aceito pelo juiz. Mas não é só isso. Nessas horas de espera, você chega a esperar em lugar que tem um banheiro, um lugar para se alimentar? 99% não. Nem banheiro não tem lugar para se alimentar. Você tem que pegar o carro, surgir para qualquer lugar ou ligar para alguém trazer uma marmita para você. E banheiro? Muito menos. Esquece, nem banho. Pois é. Cabe aí outro pedido de indenização, conforme explica o advogado. Os danos morais, eles sempre vai estar caracterizado quando há uma situação com a pessoa, com a intimidade da pessoa. E quando isso pode ocorrer? Muitas vezes é comum que o caminhoneiro chegue no local para carregar ou descarregar e ali não haja a infraestrutura mínima para ele poder tomar um banho, se alimentar direito, enfim. E muitas vezes esse local onde o caminhoneiro está, ele é obrigado a ficar ali.
não podendo se ausentar do caminhão, até porque ele pode ser o próximo a ser chamado, né? Então ele fica quase que num cárcere privado. Então isso aí acaba gerando um dano moral, que é muito comum a justiça dar essa condição, esse benefício para o caminhoneiro que entra na justiça. Mas não adianta cobrar os direitos se não apresentar provas. Por isso, é muito importante se organizar e documentar tudo. Se a empresa emitir um documento com horário alterado, adulterado, ou não emitiu nada, o que é muito comum também, o caminhoneiro ele precisa ter essa prova, que pode se materializar por testemunhas, ou até mesmo, por exemplo, por rastreio. Se o caminhão dele for rastreado, o rastreio vai indicar o horário que ele chegou naquele ponto, naquele local, com horário, com data, enfim. O que já é extremamente importante, né? Agora, se ele tiver qualquer outro documento, por exemplo, estacionamento de um pátio, né, mais ou menos ali nas proximidades daquele local, tudo isso vai servir para balizar aquilo que ele está alegando e o juiz, avaliando essas provas, vai entender ou não se aquilo é real, né, e é devido ou não ao caminhoneiro. Aplicativos de geolocalização também podem servir como prova. Fato é que existe a lei. Cabe ao caminhoneiro conhecê-la e ter atitude e coragem para fazer valer os seus direitos. O que você prefere, ficar no prejuízo ou buscar a justiça? Eu gostaria de receber por aquilo que eu fiz, pelo meu serviço. Eu acredito que a justiça, você pode até resolver, mas não é o caminho. As transportadoras, os embarcadores vão começar a cortar você e você vai ficar sem serviço. É possível que nas ações judiciais haja a possibilidade do segredo de justiça. E isso o próprio caminhoneiro pode conversar com o advogado dele, o advogado vai saber como tratar isso e, em alguns casos, a lei estabelece que o segredo é devido, em outras que o segredo é possível. Esse caso, por exemplo, é uma das possibilidades, né? E havendo o segredo de justiça, certamente o caminhoneiro vai ficar protegido nas publicações, né, do Diário Oficial dessa demanda judicial e certamente esse nome não vai ser encontrado com muita facilidade pela empresa que eventualmente poderia retalhá-lo. Tá aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e assistir às outras reportagens. Tem muita informação útil para você aqui no canal do Pé na Estrada.